Ei, riquezas, como é que o tempo tá passando aí para vocês? Tá corrido? Geralmente a lunação de Áries é assim mesmo, é a toque de caixa. Por quê? Porque Áries tem pressa, ele não tem paciência, ele quer desbravar, ele quer conquistar, né? E a gente fica com o tempo assim mais corrido e até com algumas atitudes e algumas decisões a serem tomadas de última hora, de forma abrupta ou nos pedindo, que é o mais correto, né, para sermos mais assertivos, não perdermos o timing, legal? Então bora lá entender essa última semana e os últimos dias dessa alunação de Áries e o que os astros vêm trazer para a gente nessa semana. Vem comigo, eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 16, um pouquinho atrasada, estou tentando me organizar nesse tempo gregoriano, né? Mas a gente vai fazendo as coisas conforme vai sendo possível, né? E se outras demandas vão entrando na frente, essa energia ariana vai ajudando a gente a entender, né, a equalizar o que é urgência, o que é emergência, o que precisa de mais tempo para ser feito, o que precisa de mais tempo para ser elaborado e o que já dá para fazer assim, de bate-pronto. Legal? Mas como eu ia fazer esse vídeo no dia 14, acabei não conseguindo, estou fazendo hoje porque eu não vou deixar de trazer as previsões da semana, então a gente está falando aqui desde o dia 14 do 4 e ela vai até o dia 20 do 4, principalmente porque essa energia de antecipação está no ar. A data mais importante aqui da semana é exatamente a última dessa semana, que é o dia 20 do 4, quando teremos a lua minguante aqui no signo de Aquário, legal? Mas eu vou trazer aqui a energia, como que a semana começou, o que está acontecendo agora aqui no meio da semana, e para vocês já irem sentindo essa energia da lua minguante, se preparando para ela, legal? Eu comentei um pouco lá no vídeo da semana passada, que no dia 12 do 4 nós tivemos a lua cheia. Então era ela que estava ali vigorando naquela semana. No sábado, domingo, nós tivemos algum evento, né, aí nas nossas vidas. Eu tive um bem importante, começou a aula, o curso de xamanismo, começou uma turma nova, né, eu estou junto com a Ana Paula da Oca da Ana dando esse curso, então percebe que é um estopim, né? É o começo, é a revelação de algo, fruto de algo que você já vem colhendo e que se apresenta na sua vida. Então observa aí o que foi que se apresentou, né? Como essa lua cheia aconteceu ali entre o signo de Áries, o Sol em Áries e a Lua em Libra, está falando da nossa postura, das nossas decisões, das nossas atitudes, mediante uma parceria, um relacionamento, uma situação específica da nossa vida, mas envolve uma pessoa, né, envolve um contrato, envolve um acordo, e ali era uma energia de entendermos, né, que temos as nossas vontades, temos as nossas necessidades, o outro também tem as dele, então não dá para ser impositivo, não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, e uma lua cheia em Libra fala de entrarmos em acordos. Mas logo no dia 13 ali a gente teve um ruído, né, um conflito, um desafio com Marte, e Marte em Câncer. Isso já vem se repetindo, essa lua em quadratura com Marte nas lunações, ou muito próximo das datas das lunações, é algo que está vindo ali, acho que desde outubro, novembro, se eu não me engano. Então existem conflitos, existem desentendimentos, algumas atitudes onde teremos que ter mais assertividade mesmo, mais celeridade, tomarmos decisões, nos posicionarmos. O Marte é a ação, Marte é a coragem, é a decisão, é ir para a luta, é escolher as suas batalhas, né? Então aqui são momentos que estão dizendo assim, aí, você tem força de vontade, você está afim de resolver isso? Tá? Então apresentou-se aí na sua vida, ficou revelado com essa lua cheia, uma pessoa, uma situação da sua vida, um contrato, um acordo, onde você precisou se posicionar ou fazer um movimento.
ok? Porque Marte fala também, né, de dar o primeiro passo, né? Ele é uma granada ali, ele é um estopim, ele é um iniciador. Então, tomar uma iniciativa ali. Muito poderia ser com algo que não estava te deixando tão confortável emocionalmente, tinham questões do passado que podiam estar trazendo alguma insegurança, algumas mágoas do passado, algumas dúvidas, né? Porque esse Marte estava ali em Câncer e ele vem caminhando para uma oposição com Plutão, onde pede um desfecho, né? Pede uma finalização. Se não me engano, é no dia 26/4, onde a gente vai ter esse Marte exato oposto a Plutão. Ali é um dia muito importante de corte, de quebra, de encerramento, de transformação. Legal? Então, a gente está aqui sentindo, né? E ali no dia 14, quando começou essa semana, a gente não teve muitos aspectos. Dia 14 e 15, a Lua já caminhou para o signo de Escorpião, então foram dias mais introspectivos, acho que até por isso que eu não consegui gravar. O Escorpião pega minha casa 6, que é a casa do trabalho, da saúde, eu estava mais recolhida ali, porque Escorpião é essa energia, né, de aprofundamento, de investigação, de você entender, então, qual é a melhor estratégia, ou de se organizar melhor estrategicamente, né, nas tuas questões ali, como você ia conduzir essa questão que se apresentou na lua cheia, mas nós tivemos bons aspectos ali com Saturno, com a Vênus, com Mercúrio, ok? Com o próprio Marte e também com Urano trazendo imprevistos, trazendo mudanças, né, nesses acordos, nesses relacionamentos, num ponto de vista que você tinha em relação a uma pessoa, tá? E aí no dia 16, que é hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente já está com a Lua em Sagitário, então aqui a gente já entendeu, a gente já interiorizou, né, tudo que a gente viveu, fizemos alquimia ali dentro de nós, como se fosse uma elaboração mais profunda das questões mais complexas que envolviam isso que foi revelado na lua cheia. E aí agora com Sagitário a gente tá mais com vontade de ir para a vida. Então agora eu já sei o rumo que eu quero tomar, a direção já fica mais clara, né? E nós temos no dia 16/4 a volta de Mercúrio para o signo de Áries. Ele já tinha entrado no signo de Áries, mas ele ficou retrógrado, né, e voltou para Peixes, então a gente precisou rever algumas atitudes, algumas decisões, elaborar coisas que tinham ficado ali mal paradas, algumas coisas estagnadas, ou turvas, ou nebulosas, algumas comunicações e documentos, e contratos, e conversas que não estavam bem esclarecidos, então a gente faz uma retomada ali para reavaliar, e agora ele já está em movimento direto, desde o dia 7/4. Então ali com o Mercúrio voltando para o signo de Áries, então agora a gente já tem condições, né, de ter as conversas mais assertivas, mais diretas, mais objetivas, tomar algumas atitudes e decisões em relação a algum documento, alguma negociação que estávamos fazendo, resolver algum assunto na nossa vida. Agora a gente já consegue dar esse pontapé. No dia 17/4, nós temos o Mercúrio fazendo uma conjunção com Netuno. Então, os dois em Áries, mas quando o Mercúrio junta com Netuno, pode ser que a nossa comunicação fique um pouco confusa, tá? A gente pode ficar um pouco atrapalhado das ideias, falar de uma forma que a gente não vai ser compreendido, ou não aceitar bem as informações, as mensagens que chegam até a gente. Então tem que tomar um cuidado aqui com a interpretação no dia 17/4, com a colocação das palavras e das ideias, tá? Mas também é uma ótima oportunidade, ali é um ciclo que se inicia para você falar mais com o teu coração, de forma mais intuitiva, mais inspirada. Legal? Então observa aí, resolver assuntos do passado, né? Netuno traz essa energia aí de coisas que estavam ocultas, escondidas, estagnadas, estavam ali no passado e que agora, com o Mercúrio ativando ele, a gente já consegue pôr isso em pauta, né? Nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, tá? E nós temos ali uma oposição da Vênus com Júpiter, Júpiter em Gêmeos.
E essa é uma posição que vai se repetindo todo mês, né? Enquanto o Júpiter estiver ali em Gêmeos e a Lua chegar em Sagitário, a gente vai ter essa oposição, e isso é muito importante, eu vejo nesses primeiros meses, inclusive, porque nós tivemos isso no Ano Novo Astrológico, no mapa astral do Ano Novo Astrológico. Então é uma posição que tá dando muito toque que tá acontecendo o ano, sabe? A pegada do ano. Então a gente tem que tomar aqui cuidado com os excessos, com o exagero, com o fanatismo, com você ter um ponto de vista, uma verdade absoluta, um ponto de vista irrefutável, achar que ele é irrefutável, né? Não entender que existem outras formas de enxergar aquela situação, que existem outros caminhos a se trilhar, legal? Então sair também dos excessos, dos exageros. A gente pode errar aqui por negligência ou por excesso, ok? E aí no dia 18/4 a Lua já estará caminhando, né, entrando no signo de Capricórnio. E aqui, quando a gente junta um Sol em Áries com uma Lua em Capricórnio, então é a construção destas atitudes, é a construção daquilo que a gente quer conquistar, é a elaboração mais estruturada daquilo que nós estamos construindo e que nós estamos almejando obter para nossas vidas, que essa é a pegada do Áries, né? Estamos na lunação ariana, tá? De conquista, de ímpeto, de decisão, de saber quem somos, de saber o que queremos. E aí quando chega com essa Lua em Capricórnio, aqui a gente consegue ter o pé no chão. Olha que simbólico, né? Logo depois de um Mercúrio junto com o Netuno, que deixa as coisas meio atrapalhadas, meio confusas, duvidosas. Aí a gente tem ali uma conversa boa do Sol com a Lua em Áries e Capricórnio, dizendo assim, vamos pôr o pé no chão? E eles fazem um desafio com Vênus, com Saturno, que estão em Peixes. Então isso é para sair das ilusões, é para você parar de fazer escolhas só pautadas na sua emoção, naquilo que nos seus desejos, né, nas paixões, tá? No romantismo. É para tirar o cor-de-rosa e sair de algumas ilusões que você estava nutrindo, pôr o pé no chão. Faz um aspecto desafiador com aquele Mercúrio e aquele Netuno. Então também para quebrar aí, para a gente não ser impulsivo nas palavras, não tomar decisões muito impulsivas ou muito pautadas em medos e inseguranças, para só reafirmar a nossa postura, ou muito pautadas no ego, né? Sabe aquela coisa do melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Eu cometi até o ato falho. O melhor ataque... Oh, meu Deus, me confundi de novo. Olha como esse Mercúrio e esse Netuno estão assim. A melhor defesa é o ataque. Às vezes a gente, com medo, para se proteger, para não querer entrar numa dor, a gente vai lá e reage, a gente ataca, tá? E pode ter gente aí fazendo ao contrário, né? O melhor ataque é a defesa. Então você já sai se defendendo, você já sai se justificando, ok? Para evitar aí falatório, para evitar contradições, para evitar enfrentamentos, tá? E no dia 18, Marte ingressa no signo de Leão. Ele volta, na verdade, porque ele também já foi para Leão lá no final do ano, em dezembro, se eu não me engano, e aí em dia 6 de janeiro ele voltou para Câncer, ficou retrógrado ali um bom tempo, até fevereiro, e aí ele volta, entrou no movimento direto, passou por Câncer. Então a gente resolveu essas lunações ali onde Lua estava quadrada com Câncer, era para a gente resolver essas questões familiares, do passado, de ordem íntima, né, emocional. E agora ele ingressando em Leão, a gente precisa ter atitudes que prezem pelo nosso bem-estar, que sejam banhadas pela nossa criatividade, pelo nosso brilho, pelo nosso amor próprio, pela nossa autoconfiança. Então não vamos mais ficar à mercê de situações que nos desestabilizavam. Então agora é a hora de se apropriar da nossa força. Legal? No dia 19/4, o Sol ingressa no signo de Touro, aí começa o ciclo dos taurinos. Já vou deixando aqui os muitos bens para os taurinos que começam esse novo ciclo, né? E aí a energia já vai modulando, porque agora a gente já vai começando a estruturar
né? O que a gente começou ali na alunação de Áries, que a gente teve a ideia, a gente teve um impulso, agora quando vai entrando na energia de Touro, é hora de falar quais os recursos que eu tenho para construir, para efetivamente materializar essa ideia, essa atitude que eu quero ter, né? Essa decisão que eu tomei na minha vida. Legal? E o Marte vai, agora é a vez dele fazer um aspecto positivo com o Netuno. Então aqui eu acho que a gente já vai estar mais apropriado das nossas certezas, de como a gente podemos nos autorizar a sermos quem somos, a tomar as nossas decisões, independente do externo, independente dos nossos medos, tá? É tomar esse passo corajoso em busca dos nossos sonhos. E aí a gente chega no dia 20/4, com a lua minguante, né? Ela acontece com o Sol já em Touro e a lua em Aquário, e é uma lua de desafio, né? Sempre uma lua de elaboração, de reflexão, a lua minguante, de desapego, de encerramento de algum assunto, daquilo que a gente começou e de um entendimento daquilo que a gente começou na alunação no dia 29/3, na alunação de Áries, ok? Ela acontece a 1 grau do signo de Aquário, às 22h35, no dia 20/4, e aqui a gente tem novamente o Marte envolvido, só que agora a Lua está em oposição a esse Marte, então ela está em Aquário, o Marte está em Leão. Aqui é o que é bom para o grupo, o que é bom para o entorno, o que é positivo e que nos afeta em relação às pessoas, aos grupos, às equipes, aos projetos que nós temos, e como a gente pode alinhar, balancear, né, uma oposição. Então, como a gente atende às nossas demandas, Marte em Leão, aquilo que a gente deseja, aquilo que vai fazer o nosso coração brilhar, vai trazer satisfação, felicidade pra gente, e as demandas externas do coletivo, tá? Uma lua em Plutão, ela tá conjunta a Plutão, mas uma lua em Aquário tá falando, olha, existem mais pessoas envolvidas nesse projeto aí, não depende só de você, então pode ser que às vezes dê uma sensação de estagnação, de vontade de chutar o pau da barraca, porque você não pode tomar decisão sozinho, tá? É uma lua aqui onde a gente vai precisar aprender a ter estratégia, porque essa lua está conjunta a Plutão, a respeitar o limite dos outros, a ter respeito pelo coletivo, mas também fazer um movimento assertivo em prol daquilo que a gente busca, desde que aquilo esteja alinhado também com o que vai ser benéfico, vamos dizer assim, o que vai trazer resultado não só pra gente, mas observando as consequências no entorno. Legal? E aqui tá falando se você tem algum projeto, algum trabalho em equipe, alguma ideia, né, que você precisa começar a pôr em prática, ou algo que precisa chegar ao fim, né, porque é uma lua minguante, então pode ser você saindo de um grupo, encerrando uma amizade, saindo de um time, trocando, né, de associações, mudando a sua forma de compartilhar suas ideias, seus projetos, é uma renovação ali na nossa vida social, devemos estar mais atentos em estar com pessoas que de fato estejam em sintonia com a gente, que possam contribuir, compartilhar, agregar naquilo que a gente tem para realizar. Legal? É focar mesmo, né, e não ficar desperdiçando energia, nem sendo teimoso, batendo, né, dando murro em ponta de faca em algo que já não funciona mais. Esse é o grande recado dessa lua minguante, tá? Então, quem é você? A alunação em Áries trouxe esse questionamento: quem somos nós, o que queremos, o que gostamos, pelo que devemos lutar, né? Qual é a minha personalidade, o que é importante para mim. E agora essa lua minguante está dizendo bem assim, então você está no lugar certo, você já sabe quem você é, o que você quer, você está aliado com as pessoas certas, você está se direcionando para o público-alvo dos teus objetivos, você está compartilhando de uma forma positiva, assertiva, eficiente, eficaz,
né? Você tá na sua tribo, né? Você achou aí a sua turma, você tá engajado num projeto que tem a ver com você, tá? Ou você tá ainda insistindo e sendo resistente, muito rígido nas suas ideias, nas suas convicções, tudo isso vai ser mexido com essa lua minguante, que apesar desse desafio com Marte e Plutão, e aí no dia 26/4 fica forte, fica exato a oposição do Marte com Plutão, tá? Ali a gente tem uma definição, mas apesar disso nós temos bons aspectos muito sextis, que são colaborações, né? Tanto a Lua fazendo sexto com Netuno, com a Vênus, com Saturno, tá? Dizendo aqui já que nós já temos uma boa noção do que é realidade, do que é ilusão, tá? Lua fazendo um bom aspecto com Urano, né, ajudando a gente a fazer as mudanças. Aqui nós temos bons aspectos também da Vênus com Urano, dizendo que tem uma abertura aqui para nos relacionarmos de forma diferente, para atuarmos a partir dos nossos valores com inovação, tá, com respeito às diferenças, mas fazendo aquilo que é do nosso agrado, do nosso gosto, tá? E Mercúrio fazendo um bom aspecto com Plutão, então aqui ajudando a gente a ter conversas onde a finalização, o encerramento, o entendimento, o corte, a ruptura ou a transformação vai ser benéfica, ok? Você precisa de alguma resposta aí de algum documento, muito provavelmente nessa lua minguante você recebe. Legal? É isso, meus amores, espero que o vídeo tenha ficado bom com o áudio, vou observar aqui, e que seja uma semana aí, né, de caminhada para entendimento de tudo que a gente viveu aí desde o dia 29/3, encerrarmos essa lunação de Áries, desapegando daquilo que não serve mais pra gente, no sentido de onde nos encaixamos, com que ideias nós queremos propagar e cultivar, que tipo de crença que a gente ainda tem, e eu acho que tá muito positivo para a gente fazer essa renovação, e aí na outra semana a gente ingressa na alunação de Touro, que aí é mão na massa. Legal, meus amores? Se você curtiu o vídeo, gosta de astrologia, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com as pessoas e deixa o seu comentário, vou adorar interagir aqui contigo. Um grande beijo, uma excelente semana!